Capítulo 1. A coragem de ser imperfeita. Não se permita ficar abatida ou desesperada por parte de sua história ser vulnerável, porque viver intensamente as coisas dolorosas lhe dará a autoridade de quem venceu suas dores. Sim, sinta o peso da glória disso. Assim que conheci o Abba, as promessas dele para o meu destino foram reveladas, e eu achei que instantaneamente as viveria. No entanto, Deus é muito intencional. Ele revela as promessas, mas não o processo, até que elas aconteçam. Hoje entendo que é melhor assim, pois se soubéssemos o processo pelo qual passaríamos até chegarmos à terra prometida, jamais nos moveríamos, pois estaríamos aprisionadas pelo medo e principalmente pelo medo de deixarmos a nossa zona de conforto. Eu sempre ouvi que Deus tinha pressa comigo, e isso gerava uma certa ansiedade em meu coração de viver tudo aquilo que Ele tinha para mim. Fui chamada ao ministério muito cedo. Aos 20 anos já pastoreava centenas de jovens junto com meu esposo. Aquele foi um tempo muito glorioso e de muitos frutos. Porém, eu andava ferida em minhas raízes, o que lá na frente causou alguns danos que hoje vejo através da maturidade, que poderiam ter sido evitados, mas o ativismo, a ansiedade e a imaturidade não me permitiam parar. Sendo muito sincera, vejo que por muito tempo andei ferida. As pessoas olhavam para mim e viam meu exterior pleno, e ninguém jamais poderia imaginar que dentro de mim havia ruínas. A verdade é que eu não tinha coragem de expor minhas imperfeições e feridas. Nos bastidores de minha vida, a Moana que dizia para suas discípulas o quanto elas eram amadas, clamava ao Abba para se sentir amada. A Moana que aconselhava todos quanto às suas circunstâncias, muitas vezes não tinha palavras para si mesma. A Moana que dava destino a tantas mulheres se sentia perdida em um quarto escuro. Que tristeza! Eu fluía muito bem como Moana pastora, mas longe dos holofotes, em meu lugar secreto, quando todos iam embora, a Moana pastora entrava em crise com a Moana filha. Havia um vazio e uma interrogação dentro de mim quanto à minha identidade, meus propósitos, meus sonhos, quem eu era. Era um grande fardo carregar essa máscara, pois era preciso sorrir quando na verdade eu queria chorar. Era necessário dar destino quando me sentia perdida. Eu devia amar quando tudo que eu queria era me sentir amada. E se falasse algo, ouviria que isso eram ossos do ofício pastoral, palavra de alguns outros líderes para mim. Até que, por intermédio do Espírito Santo, comecei a entender que as minhas raízes precisavam ser curadas e que precisar de cura não era pecado. Estava tudo bem em pedir socorro a Ele. Afinal, não é Ele o bálsamo de que precisamos para sermos saradas? Assim, Ele me levou a um caminho de exposição das minhas feridas, fazendo-me entender que as minhas raízes estavam doentes. Ele me ensinou a grandeza que existe em nossa humanidade confessada mediante a exposição de nossa vulnerabilidade. Pense comigo, se Cristo valorizou cada passo de sua humanidade, por que nós queremos pular processos? As dores fazem tão parte de sua vida quanto a alegria. Por isso é preciso aprender a lidar com a dor.
Infelizmente, a religião do reino, quando digo isso, me refiro ao farisaísmo dentro da igreja. Afirma que suas feridas são fraquezas, mas Jesus diz que as suas feridas podem ser curadas. E diz mais: as suas cicatrizes são prova da sua cura. Jesus sempre teve tempo para os feridos. É possível encontrá-lo em toda a Bíblia cuidando dos feridos. Ele é encontrado até mesmo mudando a sua rota para dar destino a alguém ferido. Você se lembra da mulher samaritana? João capítulo 4, versos do 4 ao 26. Sim, Jesus não tinha vergonha de andar com prostitutas, leprosos, cegos, endemoniados. Não, ele sempre dava sua preciosa atenção para esses, como dá a mim e a você. Deus sempre usou os improváveis. Talvez seja porque não existe outro tipo de pessoa, apenas fracos nas mãos de um Deus forte. Apenas quem já passou por um grande processo de dor sabe o peso que essa palavra carrega. Eu vim de um ambiente no qual era proibido falar sobre dor. Essa palavra dor era muito vivida, mas pouco falada. O sentimento, então, era proibido senti-lo ou ouvir a respeito dele no meio de nós. E quem éramos nós? Éramos líderes. E quando alguém falava a palavra dor, soava como uma palavra torpe nos lábios e doía nos ouvidos dos outros líderes que a ouviam. Estávamos sempre aptos a acolher a dor dos outros, mas nós não podíamos senti-la, afinal, só alcança uma plataforma quem não a sente mais. Dessa maneira, por muito tempo vivi assim, achando-me um ser estranho no ambiente em que deveria me sentir em casa. Sempre fui intensa em todas as minhas emoções, mas aprendi que eu precisava reprimir a dor. Até que um dia, orando, eu ouvi do Abba: Filha, quem a fez com todos esses sentimentos? O meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Se não fossem as suas dores, onde o meu poder seria manifestado? Essas palavras foram um bálsamo para mim. Passei a viver o processo da dor com intensidade e leveza, como vivia uma alegria. Eu não entendia porque podia falar sobre minhas vitórias, conquistas e sonhos, enquanto as minhas dores tinham que ser silenciadas, não podiam ser expostas. Como não expor se nesse mesmo ambiente eu tinha aprendido? Confessem uns aos outros os seus pecados, as suas dores, e assim serão curados. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tentei falar sobre o que sentia, mas o que ouvi foi apenas: você não pode sentir isso, ou não deixe que percebam que você está mal ou na pior, ou ainda, você deve estar em pecado. Tentei mais algumas vezes e mais uma vez não fui acolhida, entendida. No ambiente em que eu falava de cura, me sentia ferida. Para mim, era quase impossível entender como eu deveria falar do remédio Jesus sem poder tomá-lo. Até que Jesus passou por Samaria. Jesus parou tudo o que estava fazendo e veio até a mim. Lembra-se da história da mulher samaritana que mencionei há pouco? Sim, Jesus passou por Samaria. Ali, Jesus se assentou comigo. Jesus foi empático. Porém, ele sabia o que eu estava sentindo, porque ele havia passado exatamente por isso. Jesus acolheu todas as minhas dores, todos os meus medos, todas as minhas frustrações, todos os meus pânicos. Sim, eu tive síndrome do pânico. Jesus chorou comigo. Jesus enxugou as minhas lágrimas.
essas que estão escorrendo bem agora, enquanto eu relembro e escrevo tudo isso. E disse: está tudo bem, eu estou aqui. Eu adormeci em seu colo, e no outro dia, Jesus estava lá. Ele não me acusou de nada. Para ele, continuei sendo quem eu era antes das dores. Jesus não me excluiu e não me mudou. Jesus me amou. A ironia é que nós tentamos repudiar nossas raízes doentes para parecermos mais inteiros ou mais aceitáveis em uma sociedade fake, que transmite uma visão utópica de perfeição e super espiritualidade. Mas nossa integridade e até mesmo nossa sinceridade dependem da integração de todas as nossas experiências, incluindo as nossas quedas. A vida não é feita apenas de dias bons, mas também de vales. Abraçar essa certeza nos traz leveza na jornada. Hoje, livre dessa prisão e desse jugo, eu posso dizer a você: ria de suas imperfeições e chore quando precisar. Não se permita ficar abatida ou desesperada por parte de sua história ser vulnerável, porque viver intensamente as coisas dolorosas lhe dará a autoridade de quem venceu suas dores. Sim, sinta o peso da glória disso. Suas experiências com a sua vulnerabilidade lhe darão a capacidade de se conectar mais profundamente consigo mesma e com o próximo. Possuir e valorizar cada pedacinho de sua história permite que a empatia tome parte do seu coração, que ocorra uma cura mais profunda e que você se liberte para abraçar e sentir com todo o seu coração a sensação do que é ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. Cristo, mesmo sendo Deus, não foi poupado da dor em seus processos. Aprenda a lidar com a dor, com as feridas, com as raízes que precisam de cura como Cristo lidou, entregando tudo à vontade do Pai e entendendo que tudo faz parte do processo rumo ao propósito. Então, abrace seus processos e tenha coragem de ser imperfeita, fraca e vulnerável nas mãos de um Deus forte. Certamente, esse é o primeiro passo para a sua reconstrução, a identificação e a confissão das suas ruínas.